Alô, galera, aquele abraço! O Campeonato Brasileiro tem um novo líder, é o Clube Atlético Mineiro do Zaratio, que marcou o gol da vitória nesse domingo sobre o Botafogo no Rio por 1-0 e com a vitória o Galo assumiu momentaneamente a primeira posição na tabela. No sábado, no duelo em Curitiba entre o Furacão, entre Atlético Paranaense e Inter, o vencedor sairia de campo como líder momentâneo. Deu empate. O empate não serviu nem para o Atlético, nem para o Inter. À noite, no Castelão, lá em Fortaleza, no sábado, o Coringão colocou o time em reserva, se tivesse vencido seria líder, perdeu o jogo para o Ceará. Nesse domingo à tarde, no duelo tricolor no Morumbi, o Fluminense entrou em campo, se vencesse o São Paulo, seria líder. Empatou em 2-2. Mas à noite não. No Rio, o Galo fez o que tinha que fazer, um time que briga pelo título. Foi no Rio, jogou fora de casa, venceu a partida. A partir de agora, o novo líder do Campeonato Brasileiro. É claro que o Palmeiras, pessoal do torcedor do Palmeiras, é claro que o Verdão joga nessa segunda-feira, mas nesse momento o Galo é o líder do Brasileiro. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você encontra o link da KTO. Acesse o site, é kto.com, te inscreve lá, faz o teu primeiro depósito na KTO e ao fazer o primeiro depósito, não esqueça de colocar o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. É kto.com, te inscreve lá, usa o código Paulinho. O G4 na sequência eu apresento Atlético Paranaense e Inter 0-0, Ceará 3, Corinthians 1, São Paulo e Fluminense 2-2, Botafogo 0, Atlético Mineiro 1, o Galo novo líder, e na segunda-feira tem Palmeiras e Cuiabá. O Galo ultrapassou o Palmeiras, tem 31 pontos na tabela, aliás, ultrapassou o Inter, o Corinthians e o Palmeiras com a vitória no Rio. 31 pontos tem o Galo, Palmeiras 30, Corinthians 29, Inter 29, fechando o G4, zona de classificação direta para a Copa Libertadores da América da próxima temporada. A única situação que pode mudar aqui na parte de cima da tabela com o jogo do Palmeiras com o Cuiabá é justamente o Palmeiras ultrapassando o Atlético Mineiro. A única alteração. Palmeiras joga pelo empate. Por que pelo empate? Quando a bola rolar em São Paulo, nesta segunda-feira à noite, no 0-0, o Palmeiras vai chegar a 31 pontos, 8 vitórias, se igualando em pontos e também em vitórias com o Galo. Mas como o Palmeiras tem saldo positivo 15 contra saldo positivo 8 do Galo, o Palmeiras com empate em 0-0 vai ser novamente o líder. Então o Palmeiras, se empatar ou se vencer, vai ser líder, vencendo com 33 pontos, empatando com 31. Se perder o jogo para o Cuiabá, aí o Galo termina a rodada como líder isolado. Fluminense 28, Atlético Paranaense também com 28, fecham a zona de classificação para a Libertadores da América da próxima temporada. O Atlético Mineiro está invicto a 7 jogos, tem na sequência 4 vitórias e 3 empates, tem apenas uma derrota nas últimas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não vence há 3 partidas, hein? Vocês lembram? Venceu o São Paulo no Clássico pelo Brasileirão por 2-1 de virada lá no Morumbi. Depois foram 3 jogos com 2 empates e uma derrota do Palmeiras. O Coringão. Corinthians tem 2 derrotas nos últimos 3 jogos. Últimas 3 partidas do Corinthians, 1 vitória e 2 derrotas. O Coringão perdeu para o Fluminense e para o Ceará. O Inter não perde há 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates, 2 vitórias, 2 empates. É a sequência invicta do Inter, que tem apenas uma derrota nas últimas 16 rodadas. O Inter perdeu para o Botafogo. Botafogo perde para todo mundo. O Inter conseguiu em casa, tendo um jogador a mais em campo no Beira-Rio, vocês lembram? Vencendo por 2-0, tomar a virada 3-2 para o Botafogo. Fluminense, invicto a 6 partidas. A série invicta do Flu tem 4 vitórias e 2 empates. Finalmente o Atlético Paranaense, que não vence há 2 jogos, vem aí no Brasileiro de 1 empate e 1 derrota. Empatou com o Inter, perdeu para o Goiás. A sequência agora negativa, pequena sequência negativa aqui do Furacão. Flamengo, Bragantino e São Paulo com 24 estão no encalço do G6 aqui, mas na próxima rodada eles não poderão entrar no G6. Por quê? O Furacão tem 28, no máximo Flamengo, Bragantino e São Paulo vencendo seus jogos vão a 27, portanto não vão ultrapassar aqui o Furacão. Próxima rodada da turma de cima,
Na quarta, 7 da noite, o Fluminense enfrenta o Goiás lá em Goiânia. 7h30, em Curitiba, tem o Furacão contra o Atlético Goianiense. 8h30 no Beira-Rio, o Inter recebe o São Paulo. 9h30 em São Paulo, capital paulista, jogam Corinthians e Curitiba. Na quinta, 7 da noite, tem o Galo, neste momento líder, enfrentando o Cuiabá na Arena Pantanal, lá no Mato Grosso. E às 8 da noite, o Palmeiras, que pode ser líder nessa segunda-feira à noite, enfrentando o América lá em BH. São os próximos jogos da turma de cima do campeonato. Deixa eu passar para a turma de baixo agora. Atenção, o Ceará estava na zona de rebaixamento. Venceu nesse sábado o Corinthians por 3-1, saiu do Z4. O Juventude segue no Z4 da competição. Para ter uma ideia, o Juventude não vence há 8 jogos. A sequência sem vitórias do Juventude tem 3 empates e 5 derrotas. Empatou nesse domingo em casa com o Goiás em 0-0. O Ricardo Bueno perdeu uma penalidade máxima. Para ter uma ideia, a última vitória do Juventude foi há 9 rodadas atrás, venceu o Fluminense em casa por 1-0, foi a última vitória do Juventude. Teremos ainda, ou tivemos na verdade, 6 da tarde desse domingo, o Atlético Goianiense perdendo em casa para o Fortaleza por 1-0. Os dois seguem aqui com o Juventude na zona de rebaixamento. O Fortaleza, últimos 2 jogos, tem uma vitória e um empate. Está tentando se recuperar aí o Fortaleza, mas ainda no Z4. O Atlético Goianiense, 4 jogos sem vencer, tem 1 empate e 3 derrotas na sequência, 3 derrotas seguidas. O Dragão perdeu para São Paulo, Santos e Fortaleza nesta ordem. Finalmente o América, nesse domingo, perdeu em casa para o Bragantino por 3-0 lá em BH. O América vem de 2 derrotas seguidas para o Inter no Beira-Rio, para o Bragantino em casa. Perdeu para o Inter por 1-0, para o Braga por 3-0. Nos últimos 8 jogos, o América tem apenas uma vitória. Últimos 8 jogos do América, 6 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Vitória sobre o Goiás por 1-0. Então aqui, ó, deixa eu até botar a tabela, a parte de baixo aqui, ó. América com 18, Atlético Goianiense 17, Fortaleza 14, Juventude com 13, é o Z4 do Campeonato Brasileiro. Paulinho, qual é a pontuação para escapar? A cada rodada eu passo a projeção. O Cuiabá joga com o Palmeiras nesta segunda-feira à noite, tem 19, então o Curitiba tem 19 também. Então o balizador no momento é o Coritiba, certo? Mesmo que o Cuiabá seja aqui goleado pelo Palmeiras, pode o Cuiabá cair para 16ª posição. De qualquer forma, o balizador vai ser o Curitiba ou o Cuiabá com 37% de aproveitamento, o que daria ao Curitiba no final da competição 42 pontos. Então atenção, hein? Para escapar do rebaixamento hoje, a pontuação é de 43 pontos para escapar do rebaixamento. A parte de cima da tabela, o balizador por aproveitamento é o Palmeiras ainda, ó, 62%. Com esse aproveitamento, o Palmeiras vai chegar na última rodada, fechando o campeonato com 71 pontos. Então, para passar o Palmeiras, tem que fazer 7-2, 72 pontos. G4, o balizador é o Inter. Projeção atual do Inter, 65 pontos. Quem quiser passar o Inter aqui, tirar o Inter do G4, tem que fazer 66, 66. Finalmente, balizador para G6, para pré-libertadores, é o Furacão aqui. 55% de aproveitamento, arredondando, projeção de 63 pontos, então 64 pontos. A galera que está aqui embaixo, ó, Flamengo, Bragantino, São Paulo, Santos. Quem quiser deixar o Furacão de fora da pré-libertadores tem que fazer no mínimo 64 pontos. É isso aí, forte abraço, fui, tchau.